Em 31 de março de 1848, perto de Rochester, Nova York, duas irmãs, Catherine e Margaret Fox, com 11 e 13 anos, afirmaram ter ouvido sons inexplicáveis de batidas emanando de um quarto em sua fazenda. Logo, carruagens se alinharam do lado de fora de sua casa, pois as pessoas vinham para testemunhar as irmãs, supostamente se comunicando com o espírito de um vendedor ambulante assassinado, que se rumoreava ter sido enterrado no porão da casa 5 anos antes. As habilidades de Catherine e Margaret logo se tornaram amplamente conhecidas, e elas embarcaram em uma carreira lucrativa como médiums, realizando sessões espíritas em salões privados nos Estados Unidos e na Inglaterra. Ellen White estava familiarizada com elas e escreveu no Grande Conflito: As misteriosas batidas com as quais o espiritismo moderno começou não foram o resultado de truques ou astúcia humana, mas foram o trabalho direto de anjos maus, que assim introduziram uma das ilusões mais bem-sucedidas para destruir almas. No entanto, a visão que Ellen White havia dito ter recebido de Deus sobre as irmãs Fox se tornaria em mais um vexame para a falsa profetisa. As irmãs confessaram anos depois que a história das batidas não passava de uma mentira. Margarete, uma das irmãs, confessou dizendo: Minha irmã Kate foi a primeira a descobrir que ao balançar os dedos podia produzir um certo ruído com os nós dos dedos e as articulações, e que o mesmo efeito podia ser feito com os dedos dos pés. Descobrindo que podíamos fazer batidas com os pés, primeiro com um pé e depois com ambos. Praticamos até conseguir fazer isso facilmente quando o quarto estava escuro. Ninguém suspeitava de nós de qualquer truque, porque éramos crianças tão jovens. Todos os vizinhos achavam que havia algo e queriam descobrir o que era. Eles estavam convencidos de que alguém havia sido assassinado na casa. Eles nos perguntaram sobre isso, e nós batíamos uma vez para a resposta do espírito sim, não 3, como fizemos depois. Não sabíamos nada sobre espiritismo naquela época. O assassinato, concluíram, deve ter sido cometido na casa. Eles percorreram toda a região ao redor, tentando obter os nomes das pessoas que haviam morado anteriormente na casa. Finalmente, encontraram um homem chamado Bell e disseram que este pobre homem inocente havia cometido um assassinato na casa e que esses ruídos vinham do espírito da pessoa assassinada. O pobre Bell foi evitado e visto por toda a comunidade como um assassino. Quanto aos espíritos, nem minha irmã, nem eu pensávamos nisso. Eu vi tanta decepção miserável que estou disposta a ajudar de qualquer maneira e afirmar positivamente que o espiritismo é uma fraude da pior espécie. Faço isso perante meu Deus e minha ideia é expô-lo. Confio que esta declaração, vinda solenemente de mim, a primeira e mais bem-sucedida nesta decepção, quebrará a força do rápido crescimento do espiritismo e provará que é tudo uma fraude, uma hipocrisia e uma ilusão. Após 40 anos, em 1888, o ano em que a primeira versão do Grande Conflito foi publicada, as irmãs Fox não podiam mais suportar esconder a verdade. Um artigo na revista People Magazine, de 25 de outubro de 1999, na página 125, dizia: Elas produziram os sons de batidas, admitiram, primeiro usando uma maçã amarrada a um cordão, que elas batiam contra a parede de um quarto escuro puxando o cordão, e mais tarde simplesmente estourando as articulações de seus dedões do pé. Elas então começaram uma turnê de exposição e, surpreendentemente, o público ainda vinha vê-las se apresentar. As irmãs admitiram o que muitos céticos já acreditavam, que as batidas eram apenas um engodo inteligente imposto a pessoas crédulas. Uma das principais enganadas foi a suposta profetisa Ellen White. Ellen White atribui a culpa por sua crença de que as batidas foram causadas por poder sobrenatural satânico ao próprio Deus. Ela afirmou ter visto em visão de Deus que as batidas eram produzidas pelo poder de Satanás. Em 24 de agosto de 1850,
Eu vi que as batidas misteriosas eram o poder de Satanás. Algumas delas eram diretamente dele e algumas indiretamente, através de seus agentes, mas todas procediam de Satanás. Ela chegou até a fazer uma profecia sobre as batidas. Eu vi que logo seria considerado blasfêmia falar contra as batidas, e que isso se espalharia cada vez mais, que o poder de Satanás aumentaria e alguns de seus seguidores, devotos, teriam poder para realizar milagres e até mesmo fazer descer fogo do céu à vista dos homens. Esta profecia foi um fracasso notável. Não há evidências de que alguma vez tenha sido considerado blasfêmia falar contra as batidas, e embora o movimento tenha aumentado em popularidade por um curto período, eventualmente se extinguiu. O movimento já estava em declínio antes da admissão das Irmãs Fox em 1888, e após suas mortes na década de 1890, continuou a declinar, depois que o popular mágico Harry Houdini expôs numerosos médiuns populares como falsos e fraudulentos. Em várias publicações, a fraude das Irmãs Fox foi amplamente noticiada e até os dias de hoje é uma sombra na história do espiritualismo americano. Da confissão de Margaret Fox, no New York World, 1888. Minha irmã Kate e eu éramos crianças muito pequenas quando esta horrível decepção começou. Não sei como ela descobriu pela primeira vez sua habilidade de fazer as batidas com os dedos dos pés. De A Death Blow to Spiritualism, de Reuben Briggs Davenport, 1888. As batidas são simplesmente o resultado de um controle perfeito dos músculos da perna abaixo do joelho, que governam os tendões do pé e dos dedos. Do artigo da Scientific American, 1851, é nossa convicção que tudo é um engano, originado na cobiça de algumas pessoas e mantido pela credulidade de outras. Do Buffalo Medical Journal, 1851. Ao fazer as jovens ficarem em pé sobre almofadas, descobriu-se que os sons não ocorriam. Isso mostrou que os pés tinham algo a ver com os sons. De Modern Spiritualism, A History and a Criticism, de Frank Podmore, 1902. Os sons eram de fato produzidos pelas próprias meninas, pela ação de certas articulações, especialmente as do joelho e do dedo do pé. Do Preliminary Report of the Commission appointed by the University of Pennsylvania to investigate modern spiritualism, 1887. Até agora não descobrimos nada que nos convença da existência de qualquer força ou poder oculto capaz de se manifestar por batidas. O caso das Irmãs Fox e o surgimento do espiritismo moderno é um exemplo fascinante de como um engano aparentemente inocente pode evoluir para um movimento significativo, influenciando milhões de pessoas. Começando com as batidas misteriosas produzidas por Catherine e Margaret Fox em 1848, o espiritismo ganhou rápida popularidade nos Estados Unidos e na Inglaterra. No entanto, após 40 anos de enganação, as irmãs confessaram a fraude em 1888, revelando que os sons eram simplesmente truques físicos. Esta confissão, juntamente com investigações científicas e exposições de céticos como Harry Houdini, levou ao declínio do movimento espírita. Ironicamente, figuras religiosas como Ellen White, fundadora da Igreja Adventista do Sétimo Dia, inicialmente interpretaram as batidas como manifestações sobrenaturais, fazendo mais uma vez que Ellen White perdesse credibilidade. Esta história serve como um lembrete da importância do pensamento crítico e da investigação cuidadosa diante de alegações extraordinárias, bem como da complexidade das crenças humanas e como elas podem ser influenciadas por fenômenos aparentemente inexplicáveis.